Em 2014, meu tio vendeu um Ford Focus Sedan 2005 por aproximadamente R$ 14.000. 12 anos depois, fui procurar quanto um carro daquela época ainda custa. Cerca de R$ 20.000. Agora olha para esse segundo caso. Em 2019, eu estava procurando um Ford Focus Hatch 2012. Naquela época, encontrei carros por aproximadamente R$ 36.000. Hoje, em 2026, algumas versões ainda aparecem próximos dos R$ 40.000. O carro envelheceu 7 anos, e o preço escrito na etiqueta praticamente não caiu. Em alguns casos, subiu. Então alguma coisa parece estar errada, porque carro envelhece, desgasta, fica tecnologicamente ultrapassado e deveria desvalorizar. Então, por que um carro com 10, 15 ou 20 anos ainda custa tanto dinheiro no Brasil? E será que ele realmente valorizou? Eu fiz as contas, e a primeira resposta já muda completamente essa história. Vamos começar pelo Focus que eu encontrei em 2019. Naquela época, R$ 36.000. Hoje, aproximadamente R$ 40.000. Se você olhar apenas para esses números, a conclusão parece óbvia. O carro ficou mais caro. Só que aqueles R$ 36.000 de 2019 não valem R$ 36.000 hoje. Quando corrigimos esse valor pelo IPCA, a inflação oficial do Brasil, chegamos a aproximadamente R$ 49.500 até R$ 51.000 em dinheiro de 2026. Agora sim estamos comparando a mesma coisa. Um carro que custava o equivalente a aproximadamente R$ 50.000 hoje, agora vale perto de R$ 40.000. Ou seja, ele não valorizou, ele perdeu aproximadamente R$ 10.000 de valor real. E acontece exatamente a mesma coisa com o Focus do meu tio. Os R$ 14.000 de 2014 equivalem hoje a aproximadamente R$ 30.000. Então a primeira parte do mistério está resolvida. Carro velho continua desvalorizando. Nós que frequentemente comparamos dinheiro de época completamente diferentes, como se ele tivesse o mesmo valor. Só que se fosse apenas inflação, esse vídeo poderia terminar aqui. E não pode, porque depois de 2020 aconteceu algo que mudou o mercado de carros usados de uma forma muito mais profunda. Quando a pandemia começou, a indústria automobilística praticamente travou. Fábricas interromperam produção, cadeias logísticas foram quebradas. Depois vieram os problemas de fornecimento, e um componente minúsculo virou protagonista: o semicondutor. Sem chips, milhares de veículos simplesmente não podiam ser concluídos. E aí entra uma conta básica. Se existe menos carro disponível, mas continua existindo gente querendo comprar, o preço sobe. Só que o consumidor não desapareceu. Quem não conseguiu comprar o carro zero que queria, começou a procurar outra alternativa. E essa alternativa estava no mercado de usados. Só que aqui aparece uma nova pergunta. Se o problema começou com falta de carros novos, por que carros com 10 ou 15 anos também ficaram mais caros? Imagine o mercado automotivo como uma escada. No primeiro degrau, o carro zero. Logo abaixo, o seminovo. Depois, o usado. E mais abaixo, carros cada vez mais antigos. E agora aumente muito o preço do primeiro degrau. Parte das pessoas que pretendia comprar um zero desce para o seminovo. Quem já estava procurando seminovos passa a disputar os mesmos carros. E parte desse público desce novamente. Agora a pressão se espalha pelo mercado, e um carro que antes parecia velho demais para determinada faixa de preço passa a competir com carros muito mais novos. Mas isso cria outra pergunta. A pandemia passou, as fábricas voltaram, a produção se recuperou. Então, por que preços não voltaram para onde estavam antes? Porque a inflação não funciona como uma mola. Quando a inflação diminui,
não significa que os preços voltam automaticamente para onde estavam. Significa apenas que eles passam a subir mais devagar. O segundo ponto é que o próprio carro zero mudou de patamar. E isso importa porque o zero funciona como uma referência para toda a cadeia. Se um carro novo custa muito mais, o seminovo passa a parecer relativamente mais atraente, e o usado mais antigo também. Só que aqui está uma parte importante. Isso não quer dizer que qualquer carro velho vale qualquer preço. Conservação, versão, histórico, região, oferta e procura continuam importantes. E é justamente aqui que entra a tabela FIPE. A gente costuma falar, esse carro vale R$40 mil na FIPE. Como se alguém dentro da fundação tivesse decidido que aquele carro deveria custar isso. Mas não é assim. A tabela FIPE funciona como uma referência de preços médios praticados no mercado. Ela não cria preço, ela tenta retratar aquilo que está acontecendo nas negociações. Isso significa que quando você encontra uma FIPE surpreendentemente alta para um carro de 15 anos, o problema não está necessariamente na tabela. Ela está refletindo um mercado onde ainda existe gente disposta a comprar aquele carro por determinado valor. E aí surge uma outra pergunta. Por que alguém ainda prefere pagar R$40 mil por um carro de 15 anos? Vamos voltar novamente ao Focus. Imagine que você tenha aproximadamente R$40 mil. Com esse dinheiro você pode procurar um carro mais novo, mas de uma categoria inferior. Ou pode procurar um médio antigo. E essas duas opções foram desenvolvidas para entregar coisas diferentes. O Focus nasceu como um carro médio e um nível de acabamento diferente de um compacto de entrada. E então o raciocínio aparece. Por que eu vou comprar um carro mais simples se eu posso gastar o mesmo dinheiro levando um carro um pouco mais completo? E é justamente aí que alguns carros antigos encontram demanda. Só que existe uma armadilha. Porque um carro sofisticado de 15 anos continua sendo um carro sofisticado de 15 anos. Peças podem custar mais, manutenções podem ser mais complexas, o consumo pode ser maior e a idade cobra sua conta. Então, você pode comprar mais carro pelo mesmo dinheiro, mas também pode comprar mais risco. E isso nos leva à última pergunta. Se conseguimos provar que esses carros perderam valor, por que a sensação continua sendo de que eles estão caros demais? Porque desvalorização e acessibilidade não são a mesma coisa. Um carro pode valer menos em termos reais e continuar pesando para o orçamento. Tudo depende também da renda de quem está tentando comprá-lo. É por isso que duas afirmações aparentemente contraditórias podem ser verdade ao mesmo tempo. Aquele Focus desvalorizou e aquele Focus ainda parece caro. O primeiro é uma comparação de valor. O segundo é uma comparação com o seu bolso. E essa talvez seja a maior diferença entre aquilo que a matemática mostra e aquilo que o consumidor sente quando abre um site de classificados. Então vamos voltar à pergunta de início. Por que carro velho ainda custa tão caro no Brasil? Primeiro, porque nós frequentemente comparamos valores nominais de épocas diferentes, como se o dinheiro não tivesse perdido poder de compra. Os R$14 mil de 2014 equivalem hoje a aproximadamente R$30 mil. E os R$36 mil de 2019 equivalem hoje a aproximadamente R$50 mil. Então aquele carro de 40 mil não deixou de desvalorizar. Ele desvalorizou sim. Depois veio a pandemia. A oferta caiu, o carro zero ficou mais caro, a procura migrou para seminovos e usados. E toda a escada de preços mudou de lugar. Ao mesmo tempo, determinados carros antigos continuam encontrando compradores porque entregam características de segmentos superiores por preços que hoje se aproximam de modelos mais novos e mais simples. Então, o veredito é: carro velho não parou de desvalorizar. O dinheiro é que também desvalorizou.
E depois de 2020, o mercado encontrou um novo patamar de preços. É por isso que um carro pode envelhecer 7 anos, passar de 36 para 40 mil reais na etiqueta, e ainda assim valer menos do que valia antes. O número ficou maior, o valor real não. E agora eu quero saber de você. Se tivesse 40 mil reais para comprar um carro hoje, você escolheria um modelo mais antigo, de categoria superior, ou um carro mais novo, mais simples e potencialmente mais barato de manter? E mais importante, qual carro você compraria? Deixe nos comentários. E se você gosta de entender o que existe por trás dos preços, das decisões das montadoras e das mudanças de mercado automotivo, se inscreva aqui no canal Pista de Dados e deixe o like neste vídeo, porque aqui o carro é só o começo da investigação. Obrigado por assistir ao vídeo e até o próximo.